Olá! Estamos aqui novamente, só que hoje numa nova playlist. Estamos inaugurando a playlist que se chama Esperanto. E eu tenho a alegria de conversar com o Fábio Santos, um querido que eu já conheço de outras lives e outros encontros virtuais. E o Fábio vai falar para a gente sobre a trajetória dele, a caminhada dele no Esperanto. Fábio, meu querido, seja bem-vindo. Olá, Suzy, muito Tudo bom? obrigado. Faz Um uma abraço para você. apresentação e começa essa tua fala, que eu quero agora só te ouvir. Não, vamos conversando. Eu vou contando aqui e vamos conversando. Bom, o Sim. Esperanto, para mim, surgiu desde muito cedo, sabe? Eu ouço falar do Esperanto desde quando eu era criança. Eu tenho um tio, tio Gersino, que era esperantista. Ele dava aula de Esperanto na década de 60, aqui em Goiânia. Então ele, o irmão dele, então ele já falava para mim sobre isso. Eu cresci ouvindo. Ele falava frases em Esperanto. Então isso ficou sempre dentro de mim, essa curiosidade, né, de criança. Sim. E aí eu tive um encontro com Esperanto depois, com 17 anos, na Federação Espírita do Estado de Goiás, uma palestra do Siloé. E ali, então, falei, nossa, agora eu vou fazer a aula, vou fazer o curso. Eu tinha Aí foi 17 a anos. gota d'água. Aí foi a gota d'água. Falei, nossa, vou aproveitar essa oportunidade. E, enfim, gostei demais. Eu acho que isso alimentava ideais que eu tinha, né? Da minha juventude, né? De ver um mundo diferente, de ver um mundo com Sim. mais diálogo, com mais esforço de entendimento, né? Entre as A questão da pessoas, fraternidade, né? da fraternidade, de uma língua que pudesse promover mais a paz, né? Através do entendimento. Enfim. E aí depois eu retorno num curso, e aí eu mudo para Brasília em 97, já passam vários anos, eu me caso, lá eu reencontro com o Esperanto de novo, eu faço um outro curso. E aí, em definitivo, eu faço um outro curso só em 2010, quando um professor americano que morava aqui em Goiânia, chamava George, ele tinha um curso uma escola de idiomas, né? Ele dava aula de inglês e de Esperanto. Uau, E, que e ele bacana! preferia dar aula de Esperanto do que de inglês. Para ele era a Economicamente, novidade, né? Para ele era o. economicamente ele vivia das aulas de inglês, mas o ideal Sim. dele mesmo era o Esperanto. E aí eu tive aula com ele, levei minha filha, minha esposa, elas quiseram fazer. Aliás, a minha esposa teve aula de Esperanto na Universidade Federal de Goiás, quando ela estava estudando Uau. lá. Tinha Era curso lá na UF. currículo? Era currículo da Não, universidade? era um curso de extensão. Ah, um curso de línguas. Uhum, sim. Enfim. E aí eu então tornei a fazer o curso e a partir daí eu busquei a fluência, porque eu tinha feito o curso, mas ainda não era fluente, né? Falei, não, agora eu quero praticar, quero conhecer pessoas, quero conversar, quero vivenciar mais. Sim. E daí eu fui me aprofundando, fiz um curso de fluência com uma professora húngara, a Petra Schmidelius. Ela esteve em Brasília, eu fui lá. E ali, sim, eu fui finalmente conseguindo falar, entender, né? Fiz uma imersão no idioma com Que ela. lindo, que E eu lindo. fiz amigos, viajei e tal, foi E a bastante família toda, enriquecedor. então, fala Esperanto também. Então, a gente fala, alguns com mais fluência, outros com menos, mas fluência de entender, de ouvir, de compreender, todos têm. Que lindo. Porque eu falo, as minhas filhas, desde criança, eu converso com elas em Esperanto. Então, tudo que eu falo em Esperanto, elas compreendem. Eu tirava, por exemplo, às vezes eu tiro domingo e falo em Esperanto com elas. Elas Que compreendem. bacana. É uma Muitas vezes imersão para uma respondem. criança. É uma imersão. Então era curioso que eu levava e buscava minhas filhas no maternal, no jardim, Ui, os né, um, toquinhos. dois, quando elas eram bem pequenininhas, e eu cantava em Esperanto com elas, as músicas e tal. Acontecia que na hora de fazer as tarefinhas no colégio, elas respondiam as tarefinhas em Esperanto, Ai, que lindas. porque elas estavam sendo alfabetizadas nas duas línguas, em português e Esperanto.
Então elas falavam e respondiam a tarefinha lá em Esperanto. A professora olhava e não entendia nada. Aí ela me chamava e eu ia lá e explicava. Não, isso aqui é Esperanto. A professora estava curiosa, tem alguma coisa diferente aqui. Sim, sim. Então, mas a gente conversa Esperanto, a Bruna principalmente fala muito bem. Sim, querida, canta maravilhosamente bem aquela... Nossa, gente, que voz maravilhosa que ela tem. Eu estou encantada com aquelas músicas da Bruna. Sim. E compõe, né? Compõe um poema em Esperanto, isso é lindo. Sim. Aí nós fazemos uma dupla artística, né? Eu e ela, nessa composição. A gente escreve junto. Que lindo, Fábio! Tu compõe também, querido. Pois é, revelou um lado em mim que eu não tinha certeza que existia, que é de compositor, de escrever. Existe, pode ter certeza. Eu faço trovinhas em Esperanto para elas, em homenagem a elas, a minha esposa e tal. Minha mãe é poeta, né? Tem livros, né, de poesia, então eu acho que eu herdei alguma coisinha, assim. Com certeza. Do talento com dela. certeza. A arte, eu acho que ela é um pouco genética também, com certeza. Com certeza. Porque tem aquela coisa também dos espíritos afins, né? Que acabam se buscando, né? E a arte é uma afinidade incrível. Normalmente, uma família que curte a arte é um laboratório, assim. Que bacana. É verdade. Então eu faço tanto traduções de músicas, as pessoas às vezes encomendam, né, uma tradução, e como eu também componho, né, originalmente em Esperanto. Tu toca algum instrumento, Fábio? Eu toco um pouquinho de gaita. É a única coisa que eu consegui desenvolver, mais ou menos. A tua mãe tocava, né? Tua mãe tocava. Ela tocava violão. Sim. Minha irmã toca piano. E a Bruna também toca violão, né? Ou toca vários instrumentos. Olha aí. Que lindo, que bacana isso, Fábio. Tu sabe que eu já tinha te dito, né? O Esperanto meio que caiu, assim, a coisa de... Eu já sabia, já conhecia o Esperanto, mas ultimamente eu tô sendo muito exposta ao Esperanto. Incrível isso, Eu acho que tu passou por isso também naquele teu momento, né? Que tu estava querendo aprender e tal. E eu tô redescobrindo isso com informações que eu não tinha, eu não sabia. Tu me contou algumas coisas, que o Esperanto, porque tu sabe, né? Eu sou espírita e tal, e eu conheci a primeira vez dentro de um centro espírita, aqui no Sul. E tu me contou isso, que não tem nada a ver, na verdade, né? O Esperanto, ele não é uma coisa que nasceu, digamos assim, junto. Não tem nada a ver. O espiritismo meio que pegou o Esperanto como uma ferramenta, né? Sim, o Esperanto não tem nada a ver com o espiritismo, né? Isso é bom deixar bem claro. Sim. Ele surge lá na Polônia, né? Ele é um jovenzinho de 19 anos, né? Médico, né? Estudante de medicina, médico. né? Isso. Ele constrói a língua quando ele era muito jovem. Olha aqui. Ele tinha uma criatividade, uma genialidade, sabe? Uma coisa genial. E o pai dele era professor de línguas, então ele já vem com essa bagagem, né? De ouvir vários idiomas e ver o pai ensinando. E aí ele cria essa língua como uma possibilidade de intercâmbio entre pessoas que não falam a mesma língua. E isso não sai do nada, sabe, Suzy? Porque havia um sonho já naquele século, em alguns séculos anteriores, de um idioma neutro. O Esperanto seria mais uma tentativa de solucionar esse problema. Existia, na época do Esperanto, o Volapük, que era uma língua também criada por um padre, se eu não me engano, alemão, que estava também bastante popular, com muitas pessoas usando e falando. Mas antes do Volapük, houveram outras tentativas.
E havia um anseio já, inclusive da ciência, para que criasse uma língua para facilitar esse intercâmbio de ideias. O latim era usado na Idade Média, enfim, depois foi caindo de uso. Havia línguas francas, né, nacionais, como o francês, principalmente, na época era bastante forte. Mas isso não contemplava todas as possibilidades de intercâmbio de ideias, é ainda muito limitante. Sim. E aí vieram as línguas chamadas artificiais, eu prefiro pensar planejadas. E aí, quando vem o Esperanto, ela vem nessa sequência de tentativas, de pessoas tentando. Só que a proposta do Zamenhof era muito genial, ao mesmo tempo simples, porque ele não inventava palavras, ele usava palavras dos idiomas que já existem. Sim, sim. Então não era nenhuma... Fácil de aprender, não era nenhuma quimera que complicasse as coisas. E logo ele conseguiu pegar todos os adeptos de Volapük que foram aderindo para essa nova proposta. Sim. Né? Mas ele sempre disse que se surgisse uma outra solução melhor que o Esperanto, que fossem para essa nova solução, não se apegassem ao Esperanto. Ele era muito... Zamenhof, o criador, ele era muito desapegado. Ele, ao mesmo tempo que era genial, ele era desapegado, porque para ele o mais importante era solucionar o problema, e não ele ter o orgulho de ser ele o solucionador. Que bonito, né? Então ele deixa isso bem claro. Se surgir uma nova proposta melhor, usem essa. Né? Isso mostra um espírito, né, dele, de humildade. Sim. Incrível. Completamente. É um visionário, na verdade. Né? Um visionário. Sim. E tu vê, né? E no século XX, a língua que meio que foi imposta, ela tem uma carga meio da coisa financeira mesmo, né? Do poder, assim, do poder. Sim. E é interessante isso, porque antes do Zamenhof lançar a língua, ele lançou ela com 19 anos, mas depois ele refez ela. Porque aperfeiçoou, porque o pai não queria que ele fizesse isso, ele achava que era coisa de lunático, que isso não ia pegar bem. Ele pegou todo o projeto. Ele pegou todo o projeto e queimou, tacou fogo. Credo, guri! Gente, era para esse jovenzinho ter ficado revoltado, sei lá, saído de casa, enfim, não sei. Mas ele respirou. Talvez ele tenha guardado os manuscritos, né, num baúzinho. Então, diz ele que ele refez depois, e depois ele, num espírito assim, de bastante compreensão, ele diz que até agradece o pai por ter feito isso, porque assim ele pôde revisar erros e aí fazer uma versão melhor. Então, a versão que ele... Um tapa de pilha. Exato. Então ele fez uma versão melhor. Mas o interessante é que os Estados Unidos, através da Sociedade Filosófica da Filadélfia, se eu não me engano, um ano antes, ou no mesmo ano que o Zamenhof lança o Esperanto, eles estavam reunidos tentando encontrar uma solução para um idioma neutro. Veja bem que o inglês não era a língua comercial até então, era o francês, que era a língua da diplomacia. No século XIX todo foi francês. Isso. Então, eles buscam essa solução e eles dão algumas características de como deveria ser essa língua. Ela não deveria ser uma língua nacional de ninguém, para não favorecer a ninguém. Ela deveria ser uma língua planejada, regular, sem exceções, poucas regras, mas rica o suficiente para abranger todas as ideias, nuances, enfim, eles dão lá umas características. E o Esperanto surge lá na Europa, cumprindo todas essas características. Então, Zamenhof estava alinhado de alguma forma com essas ideias, sem saber, porque ele não tinha conhecimento disso. Quando isso foi publicado, o Esperanto já estava nascendo de cá. Então, a solução pensada lá pela Sociedade Filosófica lá na Filadélfia surgiu ali. Então tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Mas vem o interesse econômico depois. E essa ideia que surgiu, inclusive nos Estados Unidos, de como deveria ser essa língua, depois isso é deixado de lado, porque
descobrem que a língua é um veículo poderoso de... Sim, é um poder, é uma arma cultural, na verdade, Uma né? arma De cultural, dominação cultural. de dominação. Então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, isso vem muito forte. Sim. O inglês como sendo um item Foi imposto. obrigatório. Eu acho que foi imposto. Acho que com a criação da ONU, aquilo meio que veio já pronto, né? E não tem discussão. Não sei. Mas é tudo muito dinâmico agora, as coisas estão muito dinâmicas. E a internet, ela, não sei se tu está tendo essa impressão, a internet pode favorecer o ressurgimento dessa vontade e mesmo ajudar os grupos, né? Os grupos de esperantistas que estão espalhados por aí, né? Para se juntarem, para falarem, praticarem. Sim, Suzy, isso de fato aconteceu. Com as redes sociais, internet, fortaleceu bastante os grupos, a língua passou a ser utilizada. Então, por exemplo, eu tinha no meu computador era em Esperanto, que era Linux, tinha todos os pacotes, softwares, tudo em Esperanto. Olha que barato. Meu Google, meu Facebook, vários sistemas eu uso em Esperanto, porque tem as versões, né? Wikipedia, já são em Esperanto. E o Duolingo, e surgem, então, softwares para ensinar línguas, né? Sim, o Duolingo é um deles. Eu uso um aplicativo, Moza Língua. Provavelmente, não, acho que Esperanto não tem, mas... Em outros tem. Então, vai favorecendo isso. A gente não tem... É importante dizer que o Esperanto não se pretende ser a única língua do mundo, de forma alguma. Claro. A gente quer ser uma opção que você queira ou não, né, usar, mas se quiser, use de bom grado, né, nada imposto, para me comunicar com outra pessoa. Então, ficam as duas pontas, né, da comunicação. Eu estou conversando, por exemplo, com um coreano. Eu não sei falar coreano e o coreano não sabe falar português. Mas nós dois podemos escolher uma língua, Esperanto. Podemos escolher uma outra língua? Podemos. Inglês, francês, chinês, o que a gente preferir. A questão é que o caminho, que talvez seja mais racional, mais simples, mais fácil, de um esforço menor, não deixa de haver esforço, mas esforço menor de aprendizado, o caminho mais curto que vai nos aproximar seja o Esperanto. Isso, através de pesquisas, foi comprovado. Uma universidade na Alemanha, esqueci o nome, fez vários estudos, testes, com salas de aulas, onde alunos eram submetidos ao aprendizado de línguas. Inglês, francês, italiano, Esperanto, enfim. E eles fizeram vários testes para ver qual língua era aprendida mais facilmente, com menor tempo, menor esforço. E o Esperanto ficou comprovado que era a língua que era mais rapidamente aprendida. Uma pesquisa e tanto, hein? Pesquisa e tanto. E uma segunda conclusão é que aqueles que aprendiam Esperanto primeiro, aprendiam inglês, ou francês, ou alemão depois, com mais facilidade. Ou seja, ela tinha um efeito, que a gente chama de propedêutico, uma palavrinha feia, né? Mas que quer dizer o seguinte, que ele facilita o aprendizado, novos aprendizados. Prepara o terreno linguístico. Né? Exatamente, destrava aqui os caminhos neurais para uma segunda língua. Olha, que legal isso. Eu realmente, eu fiquei muito, muito encantada. E eu estava te dizendo, eu andei fazendo umas pesquisas e tal na internet. Na internet tu encontra muita coisa. Muita coisa. É muito legal ver como já existem grupos se juntando. E eu não sabia que o Felipe Albani também. Como é que tu encontrou o Felipe Albani na época do Esperanto? Me conta. Era na época que eu usava Facebook. Hoje eu tô fora do Facebook, sabe? Desde 2018. Mas de 2010 a 2018, eu usava muito Facebook e usava em Esperanto e conversava com gente do mundo todo. E o Felipe estava ali. Me lembro do Felipe e a gente conversava, trocava figurinhas e tal. De forma que quando eu reencontrei o Felipe ali no Sejus, eu achei que é o Felipe, né?
Eu não esperantista. sabia também. Eu achei muito legal. Eu descobri isso há pouco tempo. Acho que Tem foi. um outro esperantista que tá lá na Brepaz, ele tá no Sejus também, que é o Clóvis Sports. Que legal. Eu conheço o Clóvis assim das postagens, né? Ali Aquele de Minas, conhecimento. né? Que Então, ele é um legal. esperantista que, inclusive, tem muitos contatos com esperantistas cubanos de Eu vou outras tomar regiões. nota do nome do Clóvis. Tu tá É, me dando como é que se diz? A chave do mapa, a dica do mapa. quando ele entrou na Brepaz, a gente já mandou um saluto um para o outro, né? Que é o Que oi, em legal, que esperanto. legal. Muito legal, muito legal. Acaba ficando uma fraternidade mesmo, né? Porque é uma coisa em Sim, comum muito, muito forte. A coisa de uma língua é uma coisa forte. é. E a minha neta, só contar esse detalhe, a minha neta não é brasileira. E a minha filha tentava ensinar, alfabetizar ela no português e no inglês. Mas o pai da minha neta, o ex-marido da minha filha, não gostou muito da ideia. E aí a minha filha, então, para não criar, né, tumulto, tudo bem, ok, ensino ela a falar português mais tarde, mas sabe que não é a mesma coisa, né? E ela ficou muito frustradinha de não ter o português fluente quando ela está comigo, né? Quando ela vem nos visitar aqui. E ela chega a perguntar, ela chega a dizer: por que vocês fizeram isso comigo, mamãe? De não me Eu ensinar a posso falar português. imaginar. Sabe? De não me ensinar a falar o português junto, né? Mas Eu enfim, posso né? Já imaginar. aconteceu. Agora ela tá estudando em português, mas Porque não é a mesma coisa. a língua, não é à toa que a gente fala a língua materna, né? É a língua que a mãe fala, É, que ela vai ouvindo ali desde a barriga e tal. E tem um sim. valor afetivo muito forte, né? É muito forte. É muito forte. E E isso tem que ser cuidado, respeitado, protegido, né? sim, Agora, por isso que o Esperanto fala que ele quer ser talvez a segunda língua de cada um, jamais a primeira. A primeira é a língua materna, é a língua nacional ou a língua da sim. mãe. A língua da etnia, né? Exatamente. Dos É a língua indígenas, do por exemplo. berço, né? É a língua do Isso. berço. Mas ela quer ser aquela segunda língua, se você quiser, ela está ali disponível para Sim, você aprender. E o interessante é que quando você fala Esperanto com outra pessoa, ela se torna a nossa língua de alguma forma, porque é a língua que eu escolhi, não foi imposta, eu escolhi. E aí eu sim. falo, por exemplo, com outras pessoas de fora do Brasil, parece que nós somos mais irmãos. A sensação Que lindo de isso! irmandade é muito mais forte, mais real. Porque se eu falasse inglês, a gente vai se entender, ok, mas parece que você não tem aquele sentimento de nós escolhemos essa língua, então nós É, estamos em pé de igualdade, nos exatamente. É vemos como muito iguais. bonito. É muito bonito. É muito. Eu vou te dizer, eu tô naquele ponto assim que eu estou com um pezinho já na tentativa. Eu tenho uma sede assim por conhecimento, sabe? Isso me deixa muito feliz. É uma das coisas que me deixa realmente feliz é aprender coisas. E eu estou muito deslumbrada com essa questão do Esperanto. Então, me aguarde. Quem sabe eu não vou entrar em algum grupinho, alguma coisa, porque eu sou um pouco autodidata, assim, por natureza, sabe? As coisas acabam acontecendo comigo, assim, desse jeito autodidata, até porque eu moro muito no meio do mato, é complicado, né? Então Aham. eu tenho que escolher coisas que eu possa fazer sozinha aqui. Mas quem sabe, né? Daqui a pouco tô Mas com a internet você fala com o mundo todo. exato, Eu exatamente. quando eu estava lá no Facebook, eu recebia no meu aniversário, no dia do meu aniversário, parabéns, assim, que vinha de todos os cantos do mundo. Era Oh, que muito bonitinho. mais do que em português de brasileiro, sabe? Que coisa querida, que coisa É muito legal. legal. E você tem a oportunidade de participar de projetos internacionais, de grupos de trabalho envolvendo Sim, tu chegou a várias. viajar, né? Tu chegou a viajar para Eu outros viajei para a lugares. Argentina,
na Argentina, chegando lá, assim, porque a gente tem um combinado no Esperanto que é de você receber na sua casa outro esperantista. Sim. Uhum. Se você tiver condição de acomodar ele, você pode ficar na minha casa. A gente tem um pressuposto de amizade, né? Sim, Entre os esperantistas. uma fraternidade mesmo. De fraternidade. Então, quando eu fui na Argentina, eu fiquei num hotelzinho, eu e Mirella, mas a gente foi recebido numa cidade próxima, vizinha, chamada Becar, nos arredores de Buenos Aires, e uma família, né, da Mabel Oieda recebeu a gente fez o fundi, cozinhou juntos, Que queridos. contamos piada, a gente se confraternizou com a família dela. A Petra, que é a húngara que tinha dado o curso em Brasília, estava lá na oportunidade, então tinha brasileiro, tinha argentino, tinha húngaro. Olha que delícia. Todo mundo falando Esperanto, todo mundo falando Esperanto, era a língua do encontro. Muito bonito isso, muito bonito. Ai, eu adorei, adorei. Eu sempre te digo, né? Já te disse que esse assunto está me fascinando. Está me fascinando, que delícia. É tão bom, né? Tão bom, no meio de tanta... Eu sempre penso assim, ai, no meio de tanta coisa, né, pesada que está acontecendo, a gente precisa buscar coisas novas, assim, para nos deslumbrar um pouquinho, né, nos deixar leves. E eu acho que é uma das nossas tarefas. Eu acho. Remexer é como se fosse uma utopia saudável. Isso. É uma utopia saudável. Saudável porque ela não é nociva, ela só contribui. Eu te chamo de utopia por enquanto, pode ser que depois deixe de ser. Mas as utopias, elas são muito necessárias. Elas são muito necessárias para a gente continuar caminhando, para a gente continuar lutando, militando, né? Buscando as coisas que a gente acredita. Querido, eu te agradeço de coração. Muito, muito, muito obrigada. Se esse projeto que eu te disse, né, da nossa playlist, germinar e florescer, eu vou te chamar de novo. Daí a gente vai falar sobre outras coisas envolvendo o Esperanto. Quem sabe eu já posso trocar umas palavrinhas contigo. Já pensou? Ótimo. Ok, vamos combinar assim então. Fica bem. Muito bom. Um grande abraço para ti. Um grande beijo. Muito obrigada mesmo por participar. E depois, quando o vídeo estiver pronto, eu te mando. Daí tu pode compartilhar com a tua turma, tá? Tá ok, então, Suzy. Um beijo. Fica bem. Obrigado. Tchau, querido.